Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 32. Eu não vou ler corridamente de uma vez só todo o texto, nós vamos lendo pausadamente os versículos, até porque é uma história que você conhece muito bem, a segunda multiplicação dos pães e peixes operada por Jesus. Eu esqueci de falar do envelope da oferta especial, o envelope azul que está aqui à frente. Eu esqueci de mencionar a oferta que você traz na próxima semana. Então, ao final do culto, você pode vir aqui, você quer fazer essa contribuição da oferta especial. É uma oferta muito importante para as nossas finanças. Então, ao final do culto, você pode vir apanhar aqui o envelope, tá bom? Mateus capítulo 15, versículo 32 ao versículo 39. Vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Como eu disse, você conhece bem essa história. A história da segunda multiplicação de pães e peixes, operada por Jesus. E eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta para você. Quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta. Aliás, eu quero agradecer a Deus por você estar aqui nessa noite. Como tenho dito sempre, nesses dias em que retornamos, se você está aqui, isto é motivo para agradecermos a Deus. Porque se você está aqui é porque você está bem. É porque você está com saúde. É porque Deus tem abençoado, tem guardado a sua vida. Então eu quero glorificar a Deus e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui nessa noite. E eu agradeço a Deus por você também que está aí na tua casa nos ouvindo. Que Deus abençoe você e a sua família. E se você puder, aí no Facebook, onde você está assistindo essa transmissão, abra uma sala de vídeo, compartilhe com mais alguém essa transmissão. Compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus. Permita que Deus use você como instrumento para levar a mensagem dele a outras pessoas. Mateus capítulo 15, fique com sua Bíblia aberta nesse texto. E eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta para você. Qual foi o momento da sua vida em que você enfrentou uma grande escassez, ou a maior escassez da sua vida? Se eu parar e perguntar assim para você, olha, nesse momento da sua vida, você tem falta de alguma coisa? Todos nós vamos dizer que a gente tem falta de alguma coisa. Porque do ponto de vista filosófico, eu não estou aqui para filosofar, estou aqui para pregar o Evangelho, mas me permita filosofar um pouquinho. O ser humano é um ser que sempre está sentindo falta de alguma coisa, não é verdade? A gente sempre está sentindo falta de alguma coisa. Isso pode ter um aspecto ruim, mas pode ter um aspecto muito bom. Porque às vezes o sentimento, a necessidade de falta nos faz progredir, nos faz avançar, nos faz crescer na vida e nos faz buscar melhorias em nossa vida. Agora, nem sempre essa falta tem um motivo louvável, tem um motivo bom. Às vezes temos falta de coisas que nós não precisaríamos ter falta. Às vezes sentimos falta de coisas que desagradam a Deus, que Deus não quer na nossa vida. Mas pense num momento da sua vida em que você teve falta de algo muito importante. Eu não sei se essa falta que você teve, que você pensou aí, foi uma falta emocional, uma carência emocional, uma carência afetiva, ou uma carência financeira, material. Qual foi a maior falta, a maior carência que você enfrentou, que você já teve na sua vida? Qual foi a maior perda que você enfrentou na sua vida? O fato é que as perdas, elas fazem parte da nossa vida. O fato é que nós sempre estamos sentindo falta de alguma coisa. E é fato que mesmo os crentes mais fiéis passam por momentos de escassez.
E Paulo, escrevendo aos Filipenses, de dentro de uma prisão, ele sabia e ele aprendeu a viver com Deus em qualquer situação. Isso é um aprendizado. Paulo escreveu assim, agradecendo aos Filipenses pela oferta que aquela igreja de Filipos havia mandado para ele. Paulo escreveu essa carta para agradecer. É uma carta de agradecimento, é uma carta de gratidão. Olha, eu quero agradecer vocês, o mantimento que vocês me mandaram. Não sabemos se os filipenses mandaram dinheiro, roupa ou comida para Paulo, ou tudo isso junto. Alguma coisa, alguma necessidade, alguma escassez, aquela igreja de Filipos supriu na vida de Paulo. E ele escreve então para agradecer de dentro de uma prisão romana, por causa do Evangelho. E ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver na escassez e na abundância, na riqueza e na pobreza. Isto é um aprendizado. Possivelmente, e eu acredito que a maioria de nós não adquirimos ainda este aprendizado. A gente não aprendeu a fazer isso. Até porque vivemos numa economia muito diferente que Paulo vivia. Vivemos num mundo capitalista. Quero dizer que eu não sou de esquerda, nem de direita, nem de centro. Mas o fato é que vivemos num mundo capitalista, de acúmulo de bens, em que a nossa sociedade valoriza o que temos, a marca da roupa que nós vestimos, a marca do carro e o ano do carro que nós temos. Isso influencia a maneira como nós vemos as coisas que temos e as coisas que nós não temos. Então nós precisamos entender essas questões, entender o mundo em que vivemos, e temos que trazer o mundo do Evangelho para dentro de nós, para que a gente aprenda a como lidar quando sentirmos falta de algo que para nós é muito importante. Se eu desse um título para essa mensagem, o título seria: Você com Deus na escassez. Como que é você com Deus na escassez? Como que é você com Deus quando algo importante lhe falta? Quando algo que para você é uma necessidade e você tem falta daquilo. Pode ser, como disse, uma necessidade afetiva, emocional, financeira, profissional, eu não sei. Mas como é você com Deus na escassez? E o milagre da multiplicação dos pães fala exatamente disso. Então eu quero que você acompanhe comigo os versículos dessa história. A Bíblia diz nos versículos anteriores, ou melhor, nos versículos 29 ao 31, que Jesus estava ali nas redondezas do mar da Galileia, e ele sentou-se ao monte, e ali ele pregou a palavra de Deus, e as multidões levaram os enfermos, os doentes, os endemoniados, para que Jesus libertasse aquelas pessoas. E Jesus ficou ali por muitas horas, curando pessoas, libertando pessoas, operando milagres na vida daquelas pessoas doentes. E aí então Jesus, no versículo 32, chamou os discípulos e disse para eles: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Nós com Deus na escassez, você com Deus na escassez, a primeira coisa que a gente aprende nessa história é que Jesus, ele conhece as suas necessidades. Jesus conhece o que está faltando para você. Jesus sabe o que você precisa. Após 3 dias, Jesus com aquela gente, orando por eles, abençoando, pregando a palavra, e Jesus ia para um canto, ia para o outro, e aquela gente, aquela multidão seguindo Jesus. E Jesus, ele sabia que aquelas pessoas eram pessoas pobres, eram pessoas de poucas posses. Jesus estava num lugar onde não havia muita comida, aliás, tinha pouquíssima comida. Certamente estavam longe de um povoado em que pudesse comprar ou adquirir alimento. Então Jesus se compadeceu daquelas pessoas.
Jesus teve compaixão daquelas pessoas. E não pense você que Jesus ele age diferente com você, porque Jesus sabe quando você necessita de algo. Jesus sabe quando você está sofrendo pela falta de algo. Jesus sabe quando você está sofrendo uma necessidade, passando por uma necessidade. Ele sabe tudo de você. Talvez as pessoas em volta, elas não saibam disso. Talvez as pessoas mais próximas de você não percebam isso. Mas Jesus sabe o que você está passando. Às vezes você fica até chateado com as pessoas, porque você espera que as pessoas adivinhem o que está se passando com você. Às vezes você fica chateado com as pessoas, porque talvez de repente você tenha uma expectativa muito grande em relação a elas. Mas o que deve consolar o teu coração é que Jesus sabe. E se Jesus sabe, isso tem que trazer paz, segurança para o teu coração. Qual é hoje a tua maior necessidade? Qual é a tua escassez? Naquele dia, havia uma multidão, cuja escassez era de alimento, era de comida. Estamos falando da necessidade mais básica que o ser humano tem. Há vários níveis de necessidade, e a necessidade de alimento é a necessidade mais básica. E Jesus sabia disso. E Jesus ele conhece todas as suas necessidades, das mais básicas até as menos básicas, das mais essenciais às menos essenciais. Jesus sabe, conhece todas as suas necessidades. Ele sabe, Ele te conhece, Ele se compadece de você. Os discípulos não perceberam isso, os discípulos não notaram isso, mas Jesus percebeu, Jesus notou, Jesus sabia, como Ele sabe das tuas necessidades, amém? O que você vai fazer com isso? Você vai descansar no Senhor, você vai entregar para Ele, você vai confiar nele, porque Ele é fiel, amém? Em segundo lugar, o que eu aprendo nessa história tão linda e maravilhosa, a segunda lição que eu aprendo nessa história está no versículo seguinte, o versículo 33, na pergunta que Jesus fizeram para os discípulos: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Essa pergunta dos discípulos para Jesus, ela foi motivada por uma questão que Jesus entregou para eles. Jesus apresentou uma questão: olha, essa gente está faminta, e eu não quero mandá-las embora, porque elas precisam comer. E os discípulos devolveram essa questão levantada por Jesus com uma pergunta: ok, mas como que nós vamos dar de comer para esta multidão no meio de um deserto? Como que nós vamos fazer? Então eu aprendo o seguinte: a segunda lição que eu extraio de nós com Deus na escassez, é que esse tipo de pergunta, ela é ordinária, ela é típica, ela é esperada que nós a façamos para Deus. Porque quando nós nos encontramos atravessando um momento de escassez, um momento de falta de alguma coisa, é muito comum e é natural que, se nós cremos em Deus, se nós servimos a Deus, se nós andamos com Ele, se nós cremos nele, e se Ele é tudo para nós, é muito natural que a gente faça essa pergunta para Ele: como que eu vou fazer para resolver esse problema? Como que eu vou fazer para resolver essa questão? É muito natural que a gente faça essa pergunta para Deus. Sabe por quê? Por uma razão muito óbvia. Porque a gente não sabe tudo.
enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto pecadores, seres limitados, falíveis, mortais. Pastor, mas nós somos crentes no Senhor. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Bíblia diz que nós viveremos para sempre com Jesus. Tudo isso é verdade. Mas essas verdades espirituais a nosso respeito não anulam a verdade de que nós somos seres finitos neste mundo, que nós somos seres limitados, que nós não sabemos todas as coisas, que nós não temos todas as respostas. Hoje eu não tenho mais problema de dizer para alguém, para um irmão que me pergunta algo, ou a respeito da Bíblia, ou a respeito de um problema que a pessoa está enfrentando. Eu não tenho mais problema em dizer para a pessoa: olha, eu não tenho resposta para isso. E tudo bem, porque eu não sou obrigado a ter todas as respostas, porque eu não sou Deus. Mas quando eu era um obreiro mais novo, pastorzinho mais novo, quando a gente começa a trabalhar na obra de Deus, a gente acha que tem que ter resposta para tudo, para todo mundo. E no afã de ter respostas para todo mundo, sabe qual é o erro que muitos pastores, igrejas, obreiros cometem? Começam a dar respostas simplistas para problemas complexos da vida. E aí você arruma um problema na vida das pessoas, porque as pessoas querem uma resposta. E quando eu falo pessoas, estou falando a gente. Nós queremos respostas para os nossos problemas, para as nossas indagações, para os nossos dilemas. Não queremos? Porque é próprio da gente querer a resposta. É próprio da gente perguntar para Deus: Deus, como que nós vamos alimentar uma multidão no meio de um deserto? Eu já preguei esse texto muitas vezes, e eu acho que das muitas vezes que eu preguei esse texto, certamente eu critiquei os discípulos. Eu critiquei os discípulos. Mas hoje eu não vou criticar os discípulos. Hoje eu vou me colocar do lado deles, como um ser humano igual a eles, que não tem todas as respostas. Hoje eu vou me compadecer dos discípulos. Hoje eu terei compaixão dos discípulos, porque se eu estivesse com eles, eu estaria fazendo o mesmo coro com eles, estaria dizendo as mesmas palavras para Jesus. Senhor, como que a gente vai fazer? Porque nós não sabemos tudo. O fato é que quando nós enfrentamos uma escassez, nós não temos todas as respostas, porque somos falíveis, porque somos limitados, porque somos seres humanos. Quando Jó perdeu tudo, e nós estamos agora na época estudando os livros poéticos, e nessa semana os vídeos que eu gravei foram a respeito de Jó, e a gente está falando justamente sobre isso, sobre o sofrimento humano. Por que o ser humano sofre? É a grande pergunta da humanidade. Por que o ser humano sofre? Essa é a pergunta que o livro de Jó levanta. Qual a razão do sofrimento humano? E é essa pergunta que Jó está fazendo para Deus. Jó passa cerca de 30 capítulos do livro perguntando isso para Deus. Deus, por que eu estou enfrentando isso? Por que perdi tudo? Porque isso é próprio de nós. Nós queremos uma resposta de Deus. E quando Deus apareceu para Jó, Deus respondeu para Jó não a resposta que ele queria, mas a resposta que ele precisava. E é isso que nós temos que entender, que Deus muitas vezes não nos dá as respostas que nós queremos, mas Ele sabe a resposta que nós precisamos, e é esta resposta que Ele vai dar. Quando Deus apareceu para Jó, não foi para explicar: ó Jó, vem cá, vou te explicar, o diabo apareceu para mim, ele me afrontou você, então eu coloquei você à prova, para mostrar que você é o meu servo. Deus não fez isso. Deus chegou para Jó e mostrou a grandeza dele, Deus para Jó.
E aquilo foi suficiente para Jó. Jó pôde compreender que a resposta que ele precisava era olhar para a grandeza de Deus no meio da adversidade. Nós somos tão limitados, irmãos, tão limitados, tão ignorantes, muitas vezes, que se uma resposta que nós queremos fosse dada, ela não seria suficiente, porque Deus sabe a resposta que nós precisamos, não a resposta que nós queremos. E você tem que se contentar com isso. Certa vez os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, e Jesus respondeu assim para eles: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Vocês vão saber disso depois, agora não é hora de vocês saberem isso. Olha só, gente, tem coisa que não é para a gente saber agora, é para a gente saber depois. Ou tem coisa que a gente nunca vai saber. Deuteronômio 29:29, o que está escrito lá? Que as coisas reveladas por Deus a nós, pertencem a nós, aos nossos filhos. E as coisas que Deus não revelou, pertencem a Ele. Como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Eu quero dizer para você que as suas perguntas para Deus não ofendem a Deus. As suas perguntas para Deus apenas revelam a sua limitação humana. As suas perguntas para Deus apenas revelam e demonstram o quão necessitado você é de Deus, o quanto você necessita da grandeza, do poder, da misericórdia de Deus. Amém? As suas perguntas para Deus, as suas dúvidas, apenas demonstram o quanto você depende dEle. A sua e a minha dependência do Senhor. Porque se tivéssemos todas as respostas, nós daríamos as costas para o nosso Deus. Porque é isso que faz aquele que acha que não precisa fazer mais perguntas para Deus. Enquanto você estiver fazendo perguntas para Deus, como servo dele, glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, o que eu aprendo nessa história de nós com a escassez, nós com Deus na escassez, está nas palavras de Jesus, no versículo 34. Jesus então pergunta para eles, diante daquele questionamento dos discípulos: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. E os discípulos responderam: 7 pães e alguns peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a gente nunca deve desprezar o que nós temos naquele momento da nossa escassez. Não despreze o que você tem naquele momento da escassez, porque pode ser aquele pouquinho que você tem que Deus vai usar para fazer o milagre dele na tua vida. Quantos pães vocês têm? Temos aqui alguns pães, alguns peixes. E era a segunda multiplicação. Eu imagino os discípulos um olhando para o outro e já pensando assim: acho que vai acontecer de novo aquele milagrão, hein? Porque isso aqui é milagrão, gente. É milagre com todas as letras maiúsculas. Olha, acho que vai acontecer de novo. Poucos pães e poucos peixes. O que vocês têm aí? Deus está perguntando para você: o que você tem aí? Pode parecer que eu estou falando só de coisa material, né? Mas eu estou falando também de aspectos emocionais, de aspectos mentais, de aspectos espirituais. Porque às vezes a gente não se sente emocionalmente fraco, espiritualmente fraco, abatidos. É isso que eu tento demonstrar para as pessoas que me procuram. Quantas pessoas que já se assentaram à minha frente, emocionalmente arruinadas, mentalmente destroçadas, em lágrimas, expondo para mim as suas dores, o seu sofrer,
como que se não pudessem fazer nada. E eu então chego para eles e digo o seguinte: mas o que trouxe você aqui? O que trouxe você aqui? Você consegue perceber que existe uma força dentro de você que trouxe você aqui? Que fez você caminhar até aqui, que fez você dirigir até aqui, ou pegar um ônibus, pegar um Uber, chegar aqui nesse lugar, sentar-se à minha frente, abrir o teu coração, falar comigo, expor o que está acontecendo com você. O que está acontecendo? Você consegue perceber que você está reagindo, você está lutando, porque existe aí dentro de você alguns poucos pães e poucos peixes, e Deus está usando isso para abençoar você. Porque às vezes a gente não consegue enxergar que tem ainda alguma coisa, e sempre tem ainda alguma coisa em nós, seja materialmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja financeiramente, sempre há alguma coisa, sempre haverá ali uma viúva que vai cuidar de você, como aconteceu com Elias, no meio da seca. Deus tem um bom humor, né, gente? Tremendo. Deus chegou e falou para Elias: olha, Elias, uma viúva vai sustentar você. No meio da seca, não chovia. Deus podia mandar o Elias para um empresário, para um fazendeiro rico. Mandou ele para uma viúva pobre. Porque é isso que Deus faz, gente. Deus, ele usa a vara de Moisés para abrir o mar vermelho. Deus usa uma pedra que Elias pegou, que Davi pegou do ribeiro para derrubar o gigante Golias. Deus pega ali poucos pães e poucos peixes para alimentar uma multidão, 2 multidões. Então quando você olhar ao teu redor e você falar: eu não tenho nada, pare para prestar atenção, que você vai chegar a uma conclusão muito óbvia, que você não pode falar isso, que você não tem nada, porque alguma coisa você tem. Alguma coisa você tem dentro de você, ao seu redor. Pode ser nas suas relações humanas, pode ser materialmente falando, pode ser nas suas finanças, pode ser em conhecimento que você tem, em contatos que você tem, em habilidades que você tem, competências que você pode desenvolver que você não sabe. Alguma coisa você tem que Deus vai usar, e Deus está perguntando para você prestar bem atenção. O que você tem, Deus está perguntando para você. Talvez você saiba, e talvez você não saiba, e aquilo que você não saiba, você tem que pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra o que eu tenho, que eu não estou enxergando, para que o Senhor use isso, para que eu avance e vá adiante. Não despreze o que você tem no momento, porque é isso que Deus pode usar para você virar uma página na tua vida, para você entrar num novo capítulo da história da tua vida, amém? Em quarto lugar, o que eu aprendo aqui, gente? Lá no versículo 36, diz assim, vamos ler o versículo 35, na verdade é o versículo, o 35 e o 36, diz assim: aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, e deu graças a Deus, então partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Vamos por 37 também. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? O que eu aprendo aqui, gente? Eu aprendo que nós com Deus na escassez, tem coisas que é Deus que vai fazer, não é a gente. Mas tem coisas que é a gente que tem que fazer, e que Deus não vai fazer no nosso lugar. O milagre é um atributo exclusivo de Deus. Não é você que faz o milagre. Você pode ser o canal do milagre. Deus pode usar a tua mão para fazer o milagre. Deus pode usar a tua boca para fazer o milagre. Isso Paulo explica lá nos dons.
1 Coríntios 12, Jesus fala sobre isso nos evangelhos. Você pode ser um canal do milagre de Deus, mas você não é a fonte do milagre. Você não é o que traz o milagre. A fonte do milagre é Deus. É um atributo exclusivo dele. Você não pode trazer à existência o que não existe. Quem faz isso é Deus. É um atributo exclusivo dele. E ninguém pode ousar querer tomar o lugar de Deus, porque o primeiro que fez isso foi expulso do céu. Deus, Ele é aquele que opera o milagre. Qual que é o nosso problema? É às vezes a gente achar que nós iremos fazer o papel do Espírito Santo. Nós vamos fazer o papel de Deus. E quando você estiver enfrentando uma escassez com Deus, com Ele na jornada, saiba de uma coisa, que o milagre é uma competência de Deus. É Ele que vai trazer a provisão, é Ele que vai fazer a coisa acontecer. Eu não sei como Ele vai fazer, quando vai fazer, eu não sei, mas eu sei que Ele é o Deus que faz. Amém? Porque Ele é a fonte da bênção, Ele é a fonte do milagre. Quem foi que multiplicou os pães, gente? Foi Jesus. Quem que multiplicou os peixes? Foi Jesus. Competência exclusiva de Deus, atributo exclusivo de Deus, operar milagres, trazer à existência o que não tem, o que não existe. Mas na hora de distribuir o pão, não foi Jesus que distribuiu. Na hora de distribuir o pão, foram os discípulos que fizeram. Compete a Deus multiplicar, e compete a você distribuir. Então a parte de Deus e a nossa parte. A parte de Deus é a nossa parte. Qual que é o problema de muitas pessoas? Que quando Deus opera o milagre, a pessoa não quer fazer a parte dela. A pessoa não quer fazer o que Deus manda. A pessoa não quer obedecer os mandamentos de Jesus. Ou a pessoa não quer repartir com os outros a bênção que recebeu. Ela quer só para ela. Então a parte de Deus e a nossa parte. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós não podemos ser atrapalhadores de Deus. Fomos chamados para ser cooperadores de Deus. Você conhece muito bem aquele texto que Paulo escreve aos Filipenses, em que ele diz assim: olha, não apagueis o Espírito de Deus que há em vocês. O verbo apagueis no grego, que Paulo se utiliza ali, não tem o significado do Espírito Santo se extinguir dentro de nós. Embora seja assim, essa palavra no português que é traduzida em outra tradução, não extinguais o Espírito. Mas a ideia do verbo no grego não é de extinção do Espírito em nós. Mas quando Paulo fala, não apagueis o Espírito, tem o seguinte sentido: olha, não atrapalheis o agir do Espírito de Deus na vida de vocês. O que significa isso? Que nós podemos atrapalhar o agir do Espírito em nós. E quando nós atrapalhamos o agir do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos extinguindo, apagando ele dentro de nós. E quando que nós atrapalhamos o agir de Deus em nós? Quando nós desobedecemos ao Senhor, quando damos lugar ao pecado, quando damos ouvidos ao diabo. Então nós temos que zelar pela presença de Deus que habita em nós. Porque quando nós obedecemos a Jesus, quando fazemos a vontade dEle, então nós estamos colaborando com o agir de Deus na nossa vida. Não estaremos extinguindo, apagando, ou melhor, atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. A gente vive orando para Deus, irmãos. Deus age na minha vida, Deus opera na minha vida. Senhor, faz-me ter experiências com o Senhor. Ok, Deus quer fazer tudo isso e Deus concorda com essa oração. Mas por quantas vezes durante o dia a gente não deixa o Espírito fazer isso na nossa vida?
por causa das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, daquilo que falhamos, daquilo que falamos, daquilo que olhamos, daquilo que tocamos, daquilo que fazemos, conosco mesmo e com os outros. Aí a gente quer vir na igreja, no culto, sentir Deus derramar um poder sobre nós. Como que isso vai ser? Se nós estamos apagando, extinguindo, atrapalhando o agir de Deus em nós. Então, irmãos, na escassez, Deus quer fazer um milagre, mas a gente está preparado para fazer a nossa parte? A gente está preparado para quando o milagre acontecer, a gente obedecer, a gente fazer o que Deus quer? A gente não sair por aí dizendo que a gente somos orgulhosamente, né, nos apresentando como pessoas melhores do que as outras, com o coração cheio de orgulho e de soberba. Você está preparado para distribuir o pão e o peixe? Você está preparado para distribuir e depois recolher o que sobrou? Você está preparado para isso? Para ser usado por Deus? Para servir a Deus? Para trabalhar para o reino? Porque quando a gente fala da nossa escassez, a gente está falando das nossas necessidades. Mas a gente não pode ser egoísta. Quando Deus supre uma necessidade tua, Ele quer que você levante os olhos e veja quantas pessoas você pode ajudar com a bênção com que Ele te abençoa. E você, que nesse momento da sua vida tem sido suprido por Deus, porque eu tenho ouvido muita gente falar assim: pastor, eu nunca prosperei tanto na minha vida em plena pandemia. Gente, não é maravilhoso isso? Teve irmãos da nossa igreja que arrumaram um emprego no meio da pandemia. Tem gente prosperando mais durante a pandemia. O que é isso, gente? Isso é a bênção de Deus na tua vida. Isso é a provisão de Deus na tua vida. É Deus multiplicando o pão e o peixe na tua vida. O que você vai fazer com isso? Você tem que dar o testemunho, você tem que repartir isso de algum jeito, você tem que abençoar outras vidas. Porque é isso que Deus quer que você faça. Você com Deus na escassez. Quem é você com Deus na abundância? E quem é você com Deus na escassez? Paulo disse: eu já aprendi a viver contente com Deus em toda e qualquer situação. Será que nós, eu e você, podemos com toda a sinceridade do coração falar a mesma coisa que Paulo está falando? Eu não sei se eu posso falar essas mesmas palavras, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Jesus que abençoou aquela multidão naquele dia, é o mesmo Jesus que nos abençoa todos os dias, que está conosco todos os dias, porque é a promessa dele, que nunca nos abandona, que nos ajuda e que quer nos ensinar algo importante nessa noite. Amém? Você está disposto a aprender com Jesus? Você com Jesus na escassez. O que Ele quer ensinar para você? Quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos falar com Jesus. Convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: como é que nós vamos alimentar uma multidão no meio do deserto? Aquilo era uma oração. Aquilo era uma oração, gente. Os discípulos estavam fazendo uma oração. Como é que nós vamos fazer para alimentar uma multidão no meio do deserto?
A tua oração, ela pode ser direcionada a Deus através de uma pergunta, através de perguntas, dúvidas que você tenha. E quem sabe você tem muitas perguntas para fazer para Deus nessa noite. Então que você tenha a liberdade de fazer essas perguntas para Deus. Deus não se incomoda com as suas perguntas, desde que elas sejam feitas com fé e confiança. Porque a dúvida, nem sempre, ela vem acompanhada da incredulidade. Às vezes a dúvida, ela vem acompanhada simplesmente da nossa ignorância, por não sabermos todas as coisas. Mas a gente pergunta para Deus o que não sabemos, mas crendo que Ele é aquele que tem a resposta. E fazemos a pergunta porque cremos, não porque não cremos, mas porque cremos que somente Ele tem a resposta que nós precisamos. Amém?